A Princesa dos Encantos. Sob o domínio da paixão. Psicografado por Rubens Saraceni. Romance espírita inspirado por Pai Benedito de Aruanda. Sinopse. Um romance que se passa há muito tempo, e nos remete a uma época mítica, impossível de ser detectada nos livros de história. Nessa magnífica narrativa, em que não faltam os elementos marcantes dos clássicos legendários. Um enredo onde o embate entre personagens é emocionante, envolvente, apaixonante. Em que a cada linha, mais e mais nos surpreendemos, com as desmedidas ações, que uma alma envolta no fogo da paixão, é capaz de fazer, até poder liberar o verdadeiro brilho do rubi, que este sentimento representa. O brilho desta joia, enquanto oculto na terra, ou lançado num canto escuro, não tem o menor valor. Rubens Saraceni nos mostra a lapidação de uma alma, tal qual um diamante bruto, e a sua trajetória rumo à luz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. Aquele dia era muito especial para mim, pois na capital do império havia sido decretada festividade especial pelo soberano, e eu teria a oportunidade de rever a princesa Shadini, um encanto de mulher. Eu já namorava com os olhos há alguns anos. Isso foi algo que não pude evitar, pois, assim que a vi, me apaixonei por sua beleza esfuziante. Havia-se passado 5 anos desde que eu a vira pela primeira vez, e jamais conseguira me esquecer dela. Tornei a vê-la por mais 2 vezes durante audiências que o soberano concedera a meu pai, pois eu sempre o acompanhava nestas viagens. Antes eu ia junto por imposição de meu pai, mas após ver a princesa num banquete oferecido pelo soberano persa, voltei muitas vezes à capital do império, mas só consegui vê-la por 2 vezes e ainda assim à distância. O protocolo impedia que um príncipe estrangeiro tivesse livre acesso ao palácio imperial. Meu pai era o rei de um estado que sofria a dominação persa e éramos quase uma satrapia. Isto só não acontecerá devido à capacidade de negociante de meu pai que, no momento certo, convencera o soberano persa das vantagens de uma aliança entre os 2 reinos. Pagava pesados tributos, mas mantinha nosso pequeno reino livre do jugo estrangeiro. Todas as vezes que ia ser decretada uma festividade, todos os protetorados enviavam seus príncipes à capital da Pérsia. Alguma coisa sempre era decretada ou comunicada com grande pompa pelo imperador Alave, e ele fazia questão de que todos aplaudissem suas proclamações e depois as comunicassem aos mais longínquos reinos que mantinham ligações com seu império. Eu, devido ao amor que sentia pela princesa Shadini, apressei meu pai para que partíssemos logo, pois alimentava a esperança de, ao chegarmos, poder me aproximar dela desta vez e não ficar só a contemplá-la à distância como das vezes anteriores. Por que tanta pressa, Sikhan? Por nada, papai. Apenas eu não quero que desta vez tenha que se sentar afastado do imperador. O senhor nunca chega antes do início das festividades e tem que tomar um lugar distante devido ao seu atraso. Era um costume persa designar o lugar do convidado de acordo com a sua chegada à corte. Não é bom ser o primeiro, Sikhan? Melhor ficar atrás de muitos, pois assim não somos notados e não despertamos a ambição de algum príncipe persa, ávido por conquistas fáceis. E nós somos uma presa não tentadora aos olhos de muitos deles, sabe? Não havia pensado nisso, papai. Desculpe-me. Conte-me o motivo real de sua pressa em chegar lá, meu filho. Eu sei que algo por lá o atrai muito. Não é nada especial, papai. Como não? E suas idas constantes até lá? São sem uma razão especial? São só viagens sem outra razão que o desejo de me manter atualizado sobre os costumes deles. Para mentir assim ao seu pai, já deve ter aprendido bem o costume persa, não? Eu me envergonhei com as palavras de meu pai. Elas me atingiram de uma só vez por inteiro. Desculpe-me por tentar enganá-lo.
Eu tenho ido até lá só para tentar ver a princesa Shadini. Conseguiu o seu intento alguma vez? Não. As únicas vezes que a vi foram as que eu acompanhei nas recepções do imperador. Achei que eu já não havia notado o seu interesse. Eu vi como não tirava os olhos dela nas vezes que estivemos no Palácio Imperial. Eu devia ter lhe contado antes, papai, mas fiquei com vergonha de dizer-lhe que havia me apaixonado por uma das filhas do homem que sangra o seu tesouro real. Eu tentei ajudá-lo, filho. Mas ainda não recebi resposta da mensagem que enviei ao soberano persa. Que mensagem? Propondo seu casamento com sua filha Shadini. Faz tempo que enviou? Foi há 4 meses e até agora não recebi resposta alguma. Não tornou a enviar outra. Estas coisas não funcionam assim, Sikhan. Temos de ter paciência, senão podemos parecer muito afoitos e causar danos irreparáveis às boas relações que mantemos com eles. Tenha paciência que logo ficarei sabendo se minha proposta foi considerada ou não. Agora vá avisar a escolta que partiremos ao amanhecer. Assim, desta vez, teremos um lugar mais próximo do trono. Obrigado, papai. Não sabe como me deixou feliz com sua mensagem ao rei persa. Eu saí célere rumo ao alojamento dos guardas do nosso palácio. Só de lembrar do rosto da bela princesa já me sentia o mais feliz dos apaixonados. Finalmente eu a veria de perto. Eu estava com 25 anos de idade e ela não passava dos 19. Isto eu já havia descoberto sobre ela. Mal amanheceu e partíamos a galope rumo à Pérsia. Seriam 6 dias de viagem e eu tinha muita pressa em chegar desta vez. Meu pai era muito bom observador, e eu já não escondia meu entusiasmo diante dele. Acalme-se, Sikhan. Você poderá se magoar muito caso o meu pedido da mão da princesa não seja aceito. Lembre-se de que não somos persas e o homem que desposá-la um dia se tornará o rei de todo o Império Persa. Eu não quero o Império Persa, mas só a princesa Shadini. Ela, sim, vale um império, papai. Por isso estou lhe dizendo, meu filho. O soberano persa sabe dos riscos que corre ao escolher o esposo de sua filha e poderá não considerar o pedido de um príncipe estrangeiro. Corro o risco de não consegui-la como esposa. Muitas são as alternativas contra e nenhuma a favor. Só por obra do destino conseguirá tal coisa, Sikhan. Eu nada mais falei após ouvir estas palavras ditas tão seriamente por meu pai. Ele não era homem de falar sem conhecimento de causa e eu entendi sua tentativa de quebrar um pouco a minha euforia. Por uma razão qualquer o rei persa não tivera um herdeiro do sexo masculino, mesmo ele possuindo dezenas de esposas. Possuía muitas filhas, e Shadini era primogênita. Por isso quem se casasse com ela certamente herdaria o trono. Eu até perdi minha pressa de chegar, pois vi minhas esperanças se esvaírem de uma vez por todas. O que eu sentia pela princesa não era algo comum, mas sim um grande amor. Fazia 5 longos anos que eu alimentava um sonho irrealizável. Lentamente minha alegria transformou-se em um pesadelo e naquela noite até sonhei que ela me enxotava de sua frente. Acordei assustado e não consegui dormir pelo resto da noite. Finalmente chegamos à capital dos persas. Era um sábado, e na semana seguinte começariam as festividades após o anúncio do soberano persa. Esta era a regra. Após o anúncio, no domingo à noite, durante um banquete no Salão Imperial, alimentos eram distribuídos à população para que todos comemorassem com o rei. Geralmente estas festividades aconteciam uma vez por ano, por ocasião do seu aniversário. Isto já era quase uma tradição, pois seu pai também procedera desta forma. Fomos recebidos por um conselheiro do rei e alojados numa ala do Palácio Imperial. Após me banhar e vestir roupas limpas, saí do palácio para dar uma volta pela cidade. Cavalgava pelas ruas, mas, na verdade, eu não via nada. Minha mente só pensava em Shadini.
Como eu seria feliz se pudesse tocá-la, acariciá-la e até beijar seus lábios rosados e tentadores. O que eu não daria para tê-la ao meu lado. Sem ela eu não seria um homem feliz, já que não imaginava uma outra mulher vivendo ao meu lado pelo resto de minha vida. Ainda pensava nisso quando vi uma comitiva real vindo na minha direção. Saí do meio da rua, parei meu cavalo e fiquei vendo a passagem da comitiva. Qual não foi a minha alegria ao ver que numa liteira estava Chadine, a mulher dos meus sonhos. A comitiva passava lentamente e eu pude vê-la bem desta vez. Acompanhei a cavalo por algum tempo a comitiva e me extasiava com sua beleza, até que um soldado barrou e me disse-me que não era permitido a ninguém acompanhar o séquito da princesa. Eu ainda dei uma última olhada na princesa e nossos olhares se cruzaram. Eu vi tristeza em seus olhos e amargura em sua alma. Isso me entristeceu, pois eu podia ver a alma das pessoas. Sua alma estava escura, muito diferente das outras vezes que ela se apresentava na cor azul, a cor do amor. Apeei do cavalo e continuei caminhando pelas ruas, puxando pelas rédeas. Fui até os limites da cidade e vi nova comitiva. Desta vez não fiquei curioso em ver quem chegava à cidade. Notei que tudo reluzia ouro e brilhantes caríssimos. Devia ser algum príncipe de algum reino muito abastado. Mas qual não foi minha surpresa ao ver que era uma mulher e não um homem a pessoa conduzida no interior da liteira. Trazia o rosto coberto por um tecido rosado. Sua aparência era de alguém ainda jovem, apesar de não poder ver seu rosto. Os longos cabelos negros ondulados cobriam-lhe as costas até quase a cintura. Que estranho costume tinha aquele povo, pois enquanto ela cobria o rosto deixava à mostra um lindo par de pernas bem torneadas. Ela estava deitada na liteira, mas dava para perceber que tinha um corpo esbelto e tentador. Atraiu minha atenção seu modo de se vestir. Era muito diferente do nosso, em que as mulheres cobriam seus corpos até os pés, não deixando nada mais que o rosto e o pescoço à mostra, além dos pés e das mãos. Bom, ela era tentadora e eu teria ficado fascinado se não tivesse visto sua alma e notado sua cor. Era quase rubra. Bem de acordo com as longas tiras de tecido que mais realçavam que encobriam seu belo corpo. Capítulo 2. Eu havia aprendido com os sábios que esta cor era uma das piores, pois quem a possuía era pessoa de grande sensualidade e fortes desejos. Sempre me diziam os sábios: Sica, afaste-se de quem vibra a cor rubra, pois você jamais subjugará aos seus desejos, por mais forte que seja. Os sábios conheciam as coisas da magia das almas e eu os escutava sempre com muita atenção. Havia aprendido a confiar no saber milenar, conservado de mestres para discípulos desde épocas imemoriais. Além do mais, eu era um discípulo deles e havia abdicado do direito de assumir o trono em favor do meu irmão mais novo no caso de nosso pai vir a falecer. Eu seria apenas seu conselheiro e para desempenhar tal função eu devia ser um sábio também. Todo rei ou príncipe regente procurava se cercar de sábios, pois isto os dignificava perante seus súditos. Mas no meu caso era diferente, pois foi uma imposição de nosso pai, já que eu não queria ser seu sucessor. Meu irmão aceitou tal condição, pois sábios havia muitos, mas reis, só uns poucos o eram ou sabiam ser. Eu havia passado os últimos 10 anos de minha vida só viajando, estudando e sendo preparado pelos sábios. Conhecia muito bem os segredos dos magos, mestres curadores, encantadores e sacerdotes. O mestre que acompanhava o meu preparo era um magnífico astrólogo e também um artista e artesão na mineralogia. Conhecia tudo sobre minerais. Eu aprendia com ele a arte de fundir os minérios, lapidar pedras preciosas e criar belas joias de ouro incrustadas de brilhantes. Ele sempre me dizia que um homem só poderia alcançar o status de sábio se soubesse traduzir em belas criações materiais seus sentimentos e para que isto fosse possível deveria ter um perfeito sincronismo entre o coração, a razão e os movimentos. Ou melhor dizendo,
conseguir modelar com minhas próprias mãos o que minha mente pudesse extrair de minhas emoções. Dizia-me: observe a arte da guerra Sican. Um bom guerreiro é aquele que não se dispersa durante uma batalha. Ele sente o desejo de vencer, sua mente elabora a melhor estratégia e suas mãos, uma conduzindo sua montaria e a outra sua espada, tornam sua vitória possível. Por causa disso eu era obrigado a fundir metais rústicos e sem valor algum e elaborar belas peças, todas de acordo com meus sentimentos, para só então trabalhar com minérios mais nobres. A cada criação ele adicionava horas e horas de comentários, realçando os pontos onde eu poderia ter me deixado levar mais pelos sentimentos, que pela razão. Só assim você terá um domínio total do que se propuser a fazer Sican. Como pode criar algo nobre de um minério bruto se sua emoção é bloqueada pela razão? Neste caso suas mãos serão atadas pela razão e nada agradável aos olhos surgirá de suas criações. Procurarei me aperfeiçoar, mestre Igor. Aperfeiçoe ao máximo seus sentidos Sican e tenha pleno conhecimento do que pede sua alma. A partir daí viva com pleno domínio de si mesmo, para só então deixar a razão lhe guiar. Pois só então emoção, razão e movimento atuarão em harmonia. Ao agir assim, você não será um ser dispersivo e sim concentrador. Suas ações serão balanceadas, certeiras e fulminantes. Porque tudo isso, mestre Igor. Um sábio não pode emitir um parecer que deixe margem a dúvidas, senão não colocarão o seu parecer, mas o seu saber em dúvida. Cada palavra emitida por um sábio tem de ter a força do sol. Um sábio tem de ser um sol, Sican. Explique melhor este raciocínio, mestre Igor. Vou ser mais claro Sican. Um sábio, ao emitir uma sentença ou passar um ensinamento, tem de ser como o sol. Pode ser cálido, morno ou abrasador. Podem dar graças aos céus quando ele se põe no horizonte após um dia infernal e desejarem que a noite o trague por todo sempre devido ao seu fogo inapagável. Mas, após uma longa noite de trevas, e quando todos ainda anseiam por dormir mais um pouco, ele tem de despontar no horizonte e dizer a todos: eis-me aqui novamente para aquecer vossas vidas, iluminar vossos passos e aquecer a terra fria para que algo germine nela. A noite fria pode ter me tragado ontem, mas hoje eu pairo sobre vossas cabeças e ainda que eu esteja tão distante que o mais forte arqueiro não possa me atingir com sua seta pontiaguda, eu o atinjo com meus raios luminosos e abrasadores. Eu sou o sol, aquele que acaba com as trevas assim que me levanto no horizonte. Entendo, mestre Igor. O Senhor é um sábio. Seja um sol Sican, e ninguém, por mais afiada e pontiaguda que seja sua língua, poderá atingi-lo. Mas o mesmo não acontecerá com você, pois ao emitir um parecer, o raio de sua sabedoria alcançará a todos que viverem sob a luz do seu saber. Lembre-se sempre. Emoção subjugada, raciocínio controlado e movimento estudado, quando atuando em harmonia num único ser humano, o tornam um sol abrasador. Ele colhe um minério bruto que agrada a sua visão, funde-o à vontade até que atinja o ponto certo para que seus movimentos o moldem ao seu gosto e prazer. Vou me harmonizar, mestre Igor. Faça isto agora Sican. Volte à fornalha com esta peça bonita, mas sem vida e sem cor própria, e só retorne quando lhe der vida e cor. Quero vê-la como se fosse uma extensão do seu ser. Quando eu voltei com a peça, ele me falou: é isto Sican? Agora eu vejo algo que tem seus sentimentos, sua razão e seus movimentos. Estou diante de uma verdadeira obra de arte. Tudo nela reflete sua natureza. Ela é você e eu posso encontrar nos seus detalhes os mais íntimos sentimentos que sua alma possui. Esta peça é feita de um minério sem valor, Sican, mas ela tem um valor intrínseco. Ela tem uma alma, pois você adotou desta qualidade. É a alma que tem valor e não o corpo de um homem, e o mesmo acontece com uma obra de arte.
não será o material empregado que irá lhe aquilatar um valor maior e sim a alma que existe nela que a tornará tão valiosa que todos ansiarão por possuí-la, ou tão desprezível que até um mendigo se recusará em apanhá-la quando lançada fora, pois ela não vale o esforço de se olhar para ela. Compreendo, mestre Igor. Então aplique esta regra a tudo que fizer em sua vida e todas as suas criações serão cobiçadas e valiosas, pois você lhes emprestará sua alma. Ao emitir uma sentença, faça o mesmo e ela será direta, objetiva e indiscutível. Ao agir, não se disperse entre dois alvos, pois não alcançará nenhum dos dois ao mesmo tempo e ainda poderá perder ambos. Ao amar, não ame duas mulheres ao mesmo tempo, pois dividirá o seu amor e com isto perderá a força com que é projetado por sua alma. Até com as mulheres tem de ser assim, mestre Gur. Com as mulheres não, Sikhan. Com amor. O amor é um rubi muito valioso e sem pureza alguma. Como tal, deve ser muito bem guardado pelo seu dono, pois se entregá-lo a alguém inescrupuloso, dá-lo a alguém que não saberá guardá-lo com zelo que você tem de mais valioso no tesouro dos seus sentimentos. Mas então, com o amor você não pode fazer tal coisa, pois se depositá-lo nas mãos de uma mulher inescrupulosa, seu tesouro será algo sem o menor valor para ela, que não conservará com o devido cuidado. Uma mulher inescrupulosa, ao receber o rubi valioso do seu amor, o lançará em qualquer canto e você o perderá, pois o deu para que ela o colocasse bem à vista de todos. Todos devem saber que ela recebeu um tesouro de você e que o deixa bem visível, polido e brilhante. Assim, toda vez que você tomá-la em seus braços, estará abraçando a arca depositária e guardiando seu mais valioso sentimento e sentir-se-á o homem mais rico e feliz do mundo. Um rubi oculto na terra ou lançado a um canto escuro não tem o menor valor ou utilidade ao seu possuidor, mas quando visível e bem cuidado, refletirá em seu dono todo o seu esplendor. Mas por dia tem que tomar um rubi como exemplo e não uma safira ou uma ametista, mestre Gur. Uma ametista reflete o amor de uma mãe por seus filhos, e uma safira, o amor divino do nosso Criador. Já o rubi reflete o amor de um homem por uma mulher, pois quando os dois se amam de verdade se tornam um só em dois corpos, uno no sentimento através do envolvimento mútuo, suas luzes se fundem e tornam-se rubros como uma brasa viva, com uma cor tão forte que são como o fogo que envolve por completo um galho seco. O galho torna-se invisível, pois a chama que ele provoca o envolve por completo. Um amor por uma mulher só se torna rubro como um rubi se ambos o viverem intensamente e por igual. Quando só um dos pares o vive com intensidade, logo a chama se apaga, e, em vez de, após um forte incêndio, restar um lindo braseiro, restará um amontoado de galhos ressequidos, retorcidos, calcinados e que se esfacelará ao menor toque, não servindo para mais nada, a não ser enegrecer quem o tocar. Guarde muito bem o rubi valioso do seu amor e só o deposite nas mãos de alguém que saiba o valor que ele possui, e saberá como poli-lo, tornando-o ainda mais brilhante. Assim, por mais que ela tente ocultá-lo, ainda assim ele refletirá em você toda vez que se aproximar dela, pois junto com seu rubi você está dando sua alma. Jamais dê a sua alma a alguém que possa lançá-la num canto escuro e sujo, pois você também ficará escuro e sujo. Uma alma, assim como um rubi, só vale algo se for constantemente polido e exposto à luz do seu depositário para que reflita com intensidade e possa mostrar o seu real valor. Interessante, mestre Igor. Mas como agir se a mulher escolhida não tiver tais qualidades e for um canto escuro e empoeirado? Então você terá que viver na escuridão onde foi lançado o rubi valioso do seu amor por uma mulher. E nunca poderá usufruir do seu valor, pois no canto escuro não há luz para fazê-lo refletir e consequentemente também viverá na escuridão, pois onde estiver seu rubi do amor, lá estará você por inteiro, ainda que esteja distante dele. Isto acontece por causa de sua alma que acompanha o rubi do amor, Sikhan. Então devo tomar cuidado ao depositar meu rubi. Mas em caso de isto acontecer, posso tentar dar minha alma depositária para que ela venha a refletir sua luz no meu rubi e,
Em consequência, eu receba os seus raios luminosos. Pode fazer isto, mas lembre-se de uma coisa. No final de todo o processo estará recebendo o reflexo de si mesmo, pois o seu rubi não receberá a luz de alguém que o poliu e o tornou mais brilhante ao adicionar a ele seu rubi também valioso. Isto quer dizer, sim, que você estará recebendo uma luz que já é sua e não o reflexo dela no seu rubi. Então não há uma alternativa, Mestre Gur. Só uma é possível para que possa receber um pouco de luz mortiça a iluminar o seu rubi, Sikhan. Qual é, Mestre Gur? Você tem que fazer com que ela deixe de dar valor a tudo mais até que só reste o seu rubi empoeirado lançado num canto escuro. Após nada mais possuir, ela se agarrará de tal forma nele que emitirá um pouco de sua luz, tornando-o um pouco brilhante. Mas como já nada mais lhe resta, sua luz também perdeu muito de sua intensidade, e em consequência disso é uma luz mortiça que às vezes até nos envenena, pois não é um reflexo espontâneo, mas sim forçado. Não vou me esquecer disso, meu mestre. Então não se esqueça que você poderá um dia também vir a ser o depositário do rubi de uma mulher e que não lhe dará o devido valor e o lançará num canto escuro e empoeirado. Lembre-se que poderá receber a alma de alguém junto com o rubi, e fazê-la viver na escuridão pelo resto de sua vida. Lembre-se também que o amor é como uma balança de dois pratos e só há equilíbrio se os dois estiverem no mesmo nível, e justiça se contiverem em seu interior o mesmo material. Caso contrário, alguém sempre será lesado na troca. Obrigado pela lição de hoje, Mestre Gur, mas o senhor só me falou do amor e não das mulheres em geral. Com as mulheres em geral, faça como esta peça que tem na mão. Coordene sentimento, razão e movimento, emprestando-lhe sua alma para que tenha sempre à mão um objeto de arte que agrade aos seus olhos e não lhe transmita a impressão de desequilíbrio ou desarmonia. Mesmo quando só há o desejo e não o amor, deve ter à mão um material que possa trabalhar racionalmente de acordo com os seus sentimentos, pois só assim seus movimentos não cansarão em sua arte. E sempre terá à mão e diante dos seus olhos uma tarefa que agrada ao bom artista que há em você. Um mau uso das três coisas citadas só lhe causará problemas e não será nada gratificante para quem a receber. Vou me lembrar disso também, Mestre Gur. Mas não se esqueça que também poderá ser objeto, do mesmo modo que as mulheres. Poderá ser só uma distração para elas, e se elas não coordenarem sentimento, razão e movimento você não receberá algo gratificante e elas terão problemas com você. Tais como ciúmes, possessão, ódio, falso amor, paixão, asco, melancolia, revolta e finalmente a morte dos sentidos. E a tal balança, não? Sim. Os dois pratos têm de conter o mesmo tipo de coisa. Em caso contrário, alguém sempre será lesado nesta troca, pois também neste caso a alma é passada ao outro lado, ainda que temporariamente. Mestre Gur, o senhor é tão sábio na prática como com as palavras. Nunca recebi queixas ou críticas das minhas obras de arte, Sikhan. Eu tive um mestre do qual me orgulho até hoje, ainda que ele tenha partido há muito tempo. Se um dia você sentir por mim o que eu sinto por ele, é porque fui um bom mestre. E um bom discípulo, pois o Senhor é muito claro ao falar. Isso também, Sikhan. Uma última lição antes que parta. Qual é, Mestre Gur? Nunca diga a uma mulher que apenas a deseja, mas também que a ama. Desejo é algo diferente de amor. O desejo só existe em função da aparência do objeto desejado, pois em caso de ele sofrer alguma transformação, você poderá não desejá-lo mais. Já o objeto amado pode sofrer várias transformações, o amor poderá diminuir de intensidade ou mesmo se transformar no seu conteúdo, mas permanecerá um outro tipo de amor. Quanto ao desejo, poderá deixar de ser desejo e se transformar em paixão, ciúmes ou ódio. Portanto, não as iluda para não ser iludido mais tarde. Ou ame uma mulher com o amor verdadeiro ou apenas a deseje por algo nela que agrade aos seus olhos e sentidos.
É bom que deixe isto patente em suas palavras, pois estas coisas, depois de trocadas, não podem ser devolvidas se uma das partes se sentir lesada. A parte que levou vantagem momentânea na troca não terá o que devolver e a que perdeu jamais encontrará um sentimento que preencha o vazio que se formou em seu interior, pois ao dar, e não receber nada em troca, só se esvaziou de algo muito sutil e sensível. Tudo é muito complicado, mestre Igor. Em ambos os casos nós corremos riscos muito sérios, o que me deixa um tanto inseguro quando de mim tal coisa for exigida. Mas é muito fácil, Sican. O amor toca seu coração e sublima suas emoções, já os desejos toca seus sentidos e ativa seu calor interior. Basta observar as reações que se processam em seu ser e saberá por qual dos dois sentimentos está sendo tocado. Mas, e quanto ao rubi do amor e nossa alma? Como evitar perdê-la? Também é simples, embora contenha uma margem de riscos. No amor você entrega a alguém o seu tesouro precioso junto dele e vai para sempre sua alma. Se receber em troca outro rubi e outra alma, nada perde e ainda se enriquece mais. Já com o desejo você tem que agir como fez com esta obra de arte que tem agora à sua frente. De você ela recebeu o sentimento, o raciocínio e o movimento, e assim ela adquiriu sua alma e é uma extensão do seu ser. Você gosta dela pois contém algo de você, mas se eu a levar para minha casa e não devolvê-la mais, ainda assim você não sentirá tanto sua perda, pois do mesmo modo que criou esta, criará outra, que poderá não ser igual na aparência, mas desde que você lhe empreste, na feitura, o seu sentimento, raciocínio e movimento em equilíbrio e harmonia, além de lhe passar sua alma, você a terá eternamente como sua criação. Tanto a que eu levei comigo quanto tantas outras que vier a criar, saberão que eu, ou outro, sou o possuidor, mas você foi o artesão que as fundiu, moldou e deu-lhes uma alma sensível. Jamais esquecerão disto e o amarão, pois você lhes deu algo mais que uma forma, e sempre vibrarão a sua alma, emprestada a elas, e não a do possuidor posterior. Eu vou guardar esta obra comigo, mas tanto eu como ela sabemos que a alma que anime e a torna agradável aos meus sentidos é sua. Por isso deve ser um bom artesão em tudo o que fizer e um exímio artista para poder dar alma a tudo que se tornar objeto dos seus sentidos, raciocínio e movimentação. Um bom artesão faz coisas úteis, mas só o exímio artista faz coisas úteis, sensíveis e agradáveis. Um bom artesão, mas péssimo artista, só faz coisas mortais, mas alguém que reúna as duas qualidades atrai a atenção de todos, pois suas criações são a materialização de sua alma criativa, de sua mente racional e de seus movimentos coordenados. Só os cegos e insensíveis não dão valor a uma obra de arte, Sican. Mas eles fazem isso não por maldade sim por ignorância. No dia em que recuperarem a visão e a sensibilidade jamais ousarão destruir uma obra de um grande artista, pois possuí-la só os engrandecerá ainda mais. Eles saberão que têm à mão uma porção de uma alma, a alma de um exímio artista. Mas quando se tratar de uma mulher, mestre, é a mesma coisa, Sican. Observe, um dia, como agem os que trabalham na extração dos minerais ou madeiras. Eles dão pancadas fortes para extrair o minério e, assim que o arrancam do solo, manuseiam-no com grosseria nos gestos e não o tratam com carinho. Eles o atiram longe, amontoam-no junto a outro sem o menor cuidado e não lhe dão o mínimo valor. Quanto à madeira, derrubam uma árvore com golpes implacáveis e desbastam seus galhos sem a mínima contemplação, pois não veem valor algum nela além de uma simples árvore, correto? Sim, mestre Igor. Quanto ao artista, Sican, ele apanha o minério e o conduz à sua oficina, e como bom artesão que é, faz um fogo durável, funde-o e depois de amoldá-lo ao seu gosto lhe empresta brilho e beleza. E quando toma em suas mãos um pedaço de madeira, após avaliar o que poderá fazer com ela, começa a esculpi-la cuidadosamente até lhe dar uma forma que agradará não só a si mesmo mas sim a todos que a virem. Todos irão querer tocar naquela madeira, antes inerte e sem vida,
mas agora com uma beleza e alma do artista que soube ver o seu valor. Compreende, Sikandaya? Sim, mestre Igor. Tanto com os materiais inertes como com os seres humanos podemos torná-los belos, agradáveis e sensíveis, se como bons artesãos e exímios artistas nós lhe emprestarmos nossa alma, que é a essência de nossos sentidos, raciocínios e movimentos coordenados e harmônicos, ainda que seja uma mulher. Grande, Sikandaya. Creio que ainda mergulharei de tê-lo como meu discípulo. Hoje tem só 15 anos de idade e com o tempo poderá ter uma vasta coleção de obras de arte espalhada por muitos lugares que, ao revê-lo, se lançarão em seus braços, pois saberão que foi você quem as apanhou em estado bruto, fundiu-as, moldou-as e emprestou-lhes sua alma sensível para que elas pudessem ter um brilho que só um artista exímio pode emprestar a tudo que toca. Já tentou alguma vez fazer isto, meu jovem? Senti desejos, mas não tive coragem, mestre Igor. Então isto é sinal que tem uma alma que já pode ser emprestada a alguém. Está na hora de raciocinar na melhor forma de dar vazão aos seus sentidos, e só a prática com os movimentos lhe ensinará como conseguir tal coisa. Mas eu tenho medo, mestre Igor. Não temas, Sika, só raciocine. Imagine que tem um tronco muito grande e pesado à sua frente e precisa esculpi-lo lentamente para que ele tome a forma que acha mais apropriada à sua razão. Como o tronco é grande e pesado, você não deve tentar movê-lo, e sim, ir esculpindo as partes que mais agradarem aos seus olhos, pois é por estas partes que você lhe poderá ir passando seus sentimentos e modelando-o com seus movimentos desordenados em princípio, pois ainda não conhece bem qual a resistência do material que tem à mão para trabalhar. Portanto, é melhor que dê um leve toque e espere para ver qual é a reação dele ao seu golpe. Se não houver resposta alguma, dê outros mais fortes e profundos até que sinta a madeira do tronco ranger ao recebê-los. Aí, sim, conhecerá a real resistência do material que tem à mão e logo descobrirá como, só com um leve toque, mover o tronco mais pesado que se apresentar à sua frente. Saiba que uma árvore forte à sua frente, se você golpeá-la no ponto certo, cairá para o lado que desejar, mas se ela já está deitada você poderá rolá-la à vontade para poder esculpi-la se souber qual é o seu ponto de equilíbrio. Bastará que dê um leve toque neste ponto de equilíbrio e ela se moverá espontaneamente, pois ela logo reconhece um artesão habilidoso e exímio artista, ainda que seja a primeira vez que ele trabalhe com tal material em sua vida. Como posso iniciar meu aprendizado com tal tipo de material, mestre Igor? Eu sei onde há este tipo de material, Sikan. Vamos escolher um adequado a um artista principiante. Vamos. Vejo que ficou eufórico com a possibilidade de se iniciar nesta arte também. Ora, mestre Igor, como não ficar, se ultimamente meu raciocínio só pensa na melhor forma de colocar meus sentidos em movimento? Acho que tenho nas mãos um bom artesão e exímio artista. Espero não perder o controle sobre você e criar uma obra que nenhum mendigo ousaria baixar-se para apanhá-lo, pois não valeria o trabalho gasto com tal gesto. O senhor sabe como golpear-nos profundamente, não? Só jogue um pouco de água na labareda para que suas chamas não consumam muito rápido a lenha que dá vida ao fogo dos seus desejos. Uma chama só deve crescer se houver algo a ser aquecido por ela, pois, caso contrário, consome toda a madeira que lhe dá vida e logo se apaga, não tendo sido útil para nada. A chama tem de durar o tempo suficiente para fundir o material que lhe foi confiado, senão apenas o amolecerá e logo apagará, deixando o minério mais imperfeito e disforme que quando foi levado ao fogo. Não deixe que tal coisa aconteça, senão logo será evitado por todas. Vá aumentando a intensidade da chama à medida que o minério for se aquecendo, assim terá o minério moldável ao seu gosto. Saiba que um bom artesão só trabalha muito bem um minério que tem à sua frente se primeiro aquilatar seu valor, peso, densidade, maleabilidade e forma, para, então, começar a tocar nele,
manuseá-lo com cuidado e carinho e, somente neste momento, levá-lo ao fogo. Não deve criar muitas obras de arte incompletas ou mal feitas, pois apenas uma, se completa e bem feita, dura para sempre. Existem artesãos que não são exímios artistas e que vivem a criar muitas obras num só dia, mas nenhuma é bela aos seus olhos nem agrada aos seus sentidos, pois ele não aplicou os seus movimentos de forma coordenada. Cria apenas uma obra, mas que ela possa ser distinguida como obra de um verdadeiro artista. Compreendi, mestre Gur. Vou saber controlar meus desejos para que eles não embotem meu raciocínio e desarmonizem meus movimentos. Bravos, Sikandar. Vamos a um lugar onde só há minerais belos, brilhantes e valiosos, pois um grande artista deve criar sua primeira obra com tal tipo de material. Por que, mestre Gur? Tem de ser assim, pois ainda que sua primeira obra não seja lá uma grande obra, ao menos ele trabalhou com algo valioso, belo e brilhante, e voltará a tentar, pois não irá querer deixar abandonado um belo diamante, não? Vamos, mestre. O senhor escolherá o diamante para mim? Não. Isto é algo muito pessoal e um artista sensível trabalha mais satisfeito se o material escolhido for o que mais agrada aos seus sentidos. Mestre Gur, sua fama não é em vão. Tal como o senhor, eu irei me orgulhar de ter tido um mestre que era um sábio, um bom artesão e exímio artista. Então vamos, pois assim chegaremos cedo e poderá escolher à vontade o seu primeiro brilhante a ser lapidado e terá mais tempo para fazer isto, pois ainda dia e a noite nem começou. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Após meu primeiro diamante ser lapidado, muitos outros eu lapidei. Muitos troncos rústicos eu esculpi e os tornei verdadeiras obras de arte. Muitos minérios rústicos eu manuseei com carinho e delicadeza e os fundi até torná-los tão maleáveis que só com um leve toque eles assumiam a forma que eu desejava. Apanhei pedras brutas que ninguém dava o menor valor e deles uma forma tão bela que de repente todos as queriam também. Com lama pura moldei verdadeiras deusas da beleza, harmonia e sensibilidade. Colhi material virgem ainda não amoldados e lhes emprestei meus sentidos, raciocínio e movimento, dando-lhes uma alma sensível. Mas tudo isto sem nunca dizer: eu te amo, pois um artista exímio deve ter consciência do valor do seu trabalho, mas nunca deve se apegar a ele com tenacidade, senão deixará de ser uma obra de arte e passará a ser um objeto a ser ocultado. Amar mesmo, eu só amava Shadini, a princesa persa. Era para ela que eu guardava meu rubi valioso. Mas, como a quem eu confiaria minha alma estava opaca e escura como carvão, eu também assim me encontrava, pois já sabia ser impossível, para mim, abrir seu baú e depositar nele o rubi mais valioso do meu tesouro. Onde ela estivesse, lá estava a minha alma, por isso nenhuma outra iria receber. Shadini era a única que a possuía e se outros a possuíssem eu seria lançado num canto escuro e empoeirado, pois mulheres belas, luminosas e sensíveis eu já tivera em meus braços e o máximo que haviam conseguido arrancar de mim foram pedaços do meu tesouro, mas nunca o meu valioso rubi. Shadini era a dona dele. Por isto aquela mulher com um corpo sensual, mas com o rosto coberto por um chador, não me despertou maior curiosidade que a cor de sua alma. O rubor que envolvia dizia-me que ela só vibrava paixão desenfreada. Eu ainda a olhava quando, com um sinal de mão, ela pediu que me aproximasse. Conduzi meu cavalo até sua liteira. Fui caminhando devagar, enquanto observava seus olhos, cabelos e belo couro. Como me mantive calado após me postar bem à sua frente, ela me perguntou: fala minha língua? Sim. O que quer saber? Como faço para chegar até o Palácio Real?
Basta seguir em frente até o final desta rua e virar à direita que já o verá, senhora. Como se chama o rapaz? Sikandar, senhora. Como posso chamá-la caso tenha o prazer de tornar a vê-la? Sou Chamizer, a princesa dos encantos. É assim que sou chamada. É um belo nome o seu. E quanto a ser princesa dos encantos, eu imagino que seja pelo que vejo e também pelo que está oculto dos meus olhos, não? Talvez sim, talvez não, Sikandar. Por que não tenta descobrir? Há coisas que são melhores quando se revelam a nós sem que as procuremos muito, princesa dos encantos. Pois há coisas que só procurando poderá encontrar, Sikandar. Talvez sim, talvez não, encantadora Chamizer. Tem razão, Sikandar. Como é a primeira vez que aqui venho e nada conheço dos costumes persas, não gostaria de ciceronear-me. Não sei se devo, princesa. Minha alma está muito distante de mim neste momento. Talvez eu venha a ser uma péssima companhia para tão bela princesa. Do que vive Sikandar? Sou uma artesão e artista, minha princesa dos encantos. No que se sobressai melhor? Como artesão ou artista? Procuro o equilíbrio entre os dois ofícios. Já o encontrou alguma vez? Sim, mas logo via que ainda não era o desejado e continuo a procurá-lo. Quem sabe eu possa ajudá-lo de alguma forma e você o encontre rapidamente. Talvez, princesa dos encantos. Nada é impossível para uma bela mulher. E ainda que não possa ver todo o seu rosto, imagino que lhe faça jus ao seu corpo. Em público não posso descerrar o meu chador. Mas caso queira descobrir se ele faz jus ou não, é só acompanhar-me até os aposentos que estão reservados para mim. Talvez um outro dia, princesa. Como disse há pouco, hoje talvez eu não seja uma boa companhia. Já estamos quase chegando ao Palácio Real e eu achei, até agora, sua companhia muito agradável, Sikand. Caso eu venha achá-lo desinteressante, lhe avisarei. Está bem assim? Por que faz tanta questão de minha companhia, Chamizer? Tem uma cor incomum nos homens, Sikand. Eu gosto da sua cor, de sua voz, do jeito que fala e, acima de tudo, eu acho um homem encantador. Tenho tantos predicados assim, minha princesa dos encantos. Por enquanto só posso falar dos que são visíveis. Talvez mais tarde eu possa acrescentar mais alguns ainda ocultos, Sikandar. Quem sabe não. Mas diga-me. Como pôde ver a minha cor? Você ficou curioso? Muito. Acompanhe-me e, após estarmos em meus aposentos, lhe falarei sobre isto também. Eu a acompanhei, e após as formalidades protocolares a princesa foi conduzida aos seus aposentos. Quando os servos nele colocaram toda a sua bagagem pessoal, ela ordenou que fossem para o aposento a eles reservado e com ela só ficou uma mulher, que lhe preparou um banho. Após a água ser perfumada por essências aromáticas, ela também se retirou. Estamos a sós agora, Sikandar. Eu posso retirar o tecido que cobre o meu rosto. Gostaria de fazê-lo por mim? Por que não, princesa Chamizer? Só espero não estar cometendo um ato que contrarie os seus costumes. Na frente dos servos não posso fazê-lo. Mas nos meus aposentos e diante de quem eu dou permissão, nada me impede. Então, com sua licença, minha princesa dos encantos. Eu soltei o fio que prendia seu chador e fui afastando-o lentamente. A visão do seu rosto foi linda. Procurei manter-me o mais impassível possível. Nem um músculo do meu rosto se moveu após retirá-lo por completo. O que acha do meu rosto, Sikandar? É lindo como todo o resto de seu ser, minha princesa. Creio que o corpo é quem deve se esforçar para fazer jus a tanta beleza concentrada de forma tão graciosa em tão pouco espaço. É tão lindo assim o meu rosto, Sikandar? Sim. Muito mais que o das outras mulheres.
Só o de uma certa mulher pode ser comparado ao seu senso ser ofuscado. Ela é a causa de você estar sem alma. Sim. Então me ajude a me despir para que eu possa banhar-me e depois lhe falarei sobre sua cor, Sikandar. Saiba que o rosto não é a parte feminina mais ocultada entre o meu povo, princesa. A que nós mais ocultamos, eu já a despi diante dos seus olhos. Nada mais me resta que não possa ver segundo nossos costumes. Se não se importa com o que mais possa atrair minha atenção e visão, então, com sua licença, vou despi-la. Eu olhava a sua cor rubra e, tal como labaredas, ela lançava suas chamas em minha direção. Se não fosse meu excessivo autocontrole, ela certamente me envolveria em seus braços e me consumiria por completo em pouco tempo. Mas, se ela via a minha cor, eu também via dela, e isso me deixava em vantagem, pois ela não sabia que eu também possuía esse dom, que só uns poucos têm a felicidade de possuir. Após despi-la por completo, a admirei como se jamais tivesse visto outro corpo feminino em minha vida. Após olhá-la de frente, fui lentamente dando uma volta ao redor dela e parei a certa distância para observá-la por trás. Tudo em você é harmônico, Chamizer. Nenhuma linha destoa do conjunto. Diria mesmo que nenhum fio de cabelo destoa do todo. Nenhum fio sequer, Sikandar? Sua voz estava rouca quando me perguntou isto. Nem ao menos um, princesa dos encantos. Seu corpo foi modelado pelo mais exímio artista. Ele soube como distribuir o seu cabelo e deu a cada mecha uma ondulação perfeita. Realmente ele soube como distribuí-lo, assim como fez tudo mais. Com perfeição. Nada há em excesso e nada lhe falta para ser a mais perfeita das mulheres. Vejo que gostou dos meus cabelos, Sikandar. Após uma longa jornada, eu os sinto sujos e ressequidos. Gostaria de me ajudar a lavá-los, pois os tenho em grande quantidade. Quer que eu lave para você? Até o último dos fios, Sikandar. Que não fique um só sem ser limpo por suas tão delicadas mãos. Às vezes minhas mãos são rudes, Chamizer. Espero não quebrar nenhum deles, caso elas deixem de ser delicadas em algum momento. Pois se isto acontecer e muitos vierem a se quebrar, por cada um que ficar na banheira lhe darei uma pedra preciosa do tamanho dos seus olhos negros impenetráveis. Falando assim, tenta-me a ser rude ao lavar seus cabelos. Saiba que há certas mechas dos meus cabelos que adoram ser lavadas com rudeza e outras com delicadeza. Pode me dizer com quais eu devo ser rude e com quais devo ser delicado, minha princesa dos encantos. Isto eu deixo para você descobrir, Sikandar. Há certas coisas que só um artista exímio consegue sentir ao tocar. Sua voz, além de rouca, estava quase sumindo. Ela estava me conduzindo através de um jogo de palavras muito sensual. Eu procurava não interromper o livre curso do seu jogo e, como bom parceiro, a conduzi até a banheira de mármore toda enfeitada por peças de ouro. Após submergir por completo na água morna e perfumada de uma vez para depois ficar só com a cabeça de fora, comecei a lavar-lhe os longos cabelos. Eu o fazia lenta e carinhosamente. Massageava-lhe o couro cabeludo com muito tato e tocava em seu fino e delicado pescoço. Conduzi minhas mãos até suas costas e depois até outros pontos de seu corpo, onde o cabelo também era abundante. Eu coordenava meus movimentos de acordo com o meu raciocínio, não deixando que meus sentimentos me conduzissem. Em certas partes do seu couro cabeludo impus maior força aos meus movimentos e, tal como eu havia testado com os ensinamentos de Mestre Gur, o mais pesado dos troncos rolava a um simples toque de meus dedos. Eu percebi pela sua cor que aquela não era uma madeira muito resistente e não precisava golpeá-la muito forte para fazê-la ranger quando atingida. Após lavar bem até o último dos fios dos seus cabelos, lavei todo o seu corpo. Não usei a esponja que havia numa concha de ouro. Fiz isto com as palmas de minhas mãos.
Seus olhos semicerrados nada me mostravam dos seus sentimentos, mas seus fortes suspiros e a chama que saía de sua alma me dizia que o braseiro em seu interior fazia com que toda a resina que havia naquela madeira sensível estava sendo expelida, devido ao calor intenso que consumia todo o seu ser. Após tê-la esfregado, ora com delicadeza, ora com força, apanhei um pouco da água que estava sendo aquecida no fogo que havia numa parte do aposento e a misturei com água fria até deixá-la morna e agradável à sua pele macia e aveludada. Voltei e a levantei na banheira enxaguando-a por inteiro. Feito isto, eu a enxuguei lentamente e dediquei mais tempo a seus longos cabelos. Só quando estava toda enxuta me dei por satisfeito com o trabalho de limpar até seu último fio de cabelo. Gostou da forma como lavei até seu último fio de cabelo, minha princesa? Jamais fui lavada por uma artista exímio, Sikandar. Hoje é um dia muito feliz para mim, pois finalmente realizei um antigo desejo. Fico feliz que tenha apreciado minha forma de realizar seu desejo. Enquanto apanhava água para me enxaguar, juntei todos os fios de cabelo que haviam se quebrado para que eu possa cumprir o que lhe prometi. Pena que tenham sido poucos. Não há maior tesouro que os seus cabelos, minha princesa. Me satisfarei só em tê-los comigo para todo sempre, pois assim eu terei uma parte sua comigo quando não mais estiveres ao alcance dos meus olhos. Posso tomá-los para mim? Sim, mas com uma condição. Qual é ela? Que eu possa realizar um outro desejo muito antigo. Qual é o seu desejo? Banhar um exímio artista. Aceito sua condição, pois é um desejo que finalmente se realizará para mim, proporcionado por você. Com ele, Sikandar. Eu vou proceder da mesma forma que você fez comigo, posso? Sim, pois eu só me deixo desnudar por quem se faz merecer diante dos meus olhos. Só assim nada preciso ocultar. Ela agiu da mesma forma que eu. Lentamente foi tirando todas as peças de minha vestimenta. Tirou até a última e, como eu, ficou a me observar por um longo tempo. Ora mais de longe, ora bem de perto. Pela frente, por trás e de perfil. O que lhe pareço, Chamizer? Um corpo harmônico e belo. Tal como sua voz ou seus olhos, seus músculos formam um conjunto perfeito e quem o talhou foi sábio no molde generoso em determinadas partes de sua anatomia. Além dos predicados de que lhe falei enquanto vínhamos para cá e os que você revelou ao banhar-me, agora já descubro outros mais, e talvez até sejam melhores que todos os outros juntos, Sikã. Um predicado só não revela o que possui de bom se não estiver harmonizado com o conjunto. Todos têm de estar harmônicos para que agradem aos olhos e satisfaçam aos nossos sentidos, minha princesa dos encantos. Mas eu vejo um que se destaca do conjunto. Eu não diria que se destaca, mas que só torna todo o conjunto de meus predicados muito mais eloquente. Então permita que eu o conduza à banheira. Como queira Chamizer. Não se importa em se banhar na mesma água em que me banhou. Não. Se o incomoda, mandarei que a troquem num instante. Não quero que faça tal coisa, pois junto com o pó que havia em seus cabelos, juntar-se-ão o que possa haver nos meus. Eu saberei como extrair até a última partícula de pó que possa haver no último dos fios de seus cabelos. Eu submergi na água e depois me ajeitei confortavelmente na banheira. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A água já não está morna, Sikandar. Devíamos ter adicionado mais água fervente para aquecê-la um pouco. Não. Assim ela será mais agradável, pois destacará o calor que as suas mãos me transmitem. Do contraste entre o frescor dela e o seu calor, eu sinto maior prazer em ser banhado por alguém com tantos encantos visíveis aos meus olhos. Meus encantos agradam aos seus olhos. Aos meus olhos e aos meus sentidos. Seus sentidos estão bastante alterados, Sikandar. Por que diz isto?
Só de esfregar seu corpo eu os sinto pulsarem forte. Pulsam tanto assim? Cada vez mais. E se eu imprimir maior força ao esfregar sua pele, posso até apanhá-los em minhas mãos, segurá-los e senti-los latejarem. Você é muito sensível, Chamizer. Isto eu senti ao banhá-la. Você também é, Sikandair. Tão sensível que se eu aperto seus músculos, eles imprimem sua força contra a palma de minha mão. Isto acontece devido ao calor que emana dela. O calor dela aquece meus músculos e acho que os incendiam, tornando-os flamejantes como uma brasa ardente. Eu posso sentir o calor emitido por esta sua brasa. Creio que ela até aquece a água à sua volta. Eu posso ver a transmutação da sua cor dourada através de um dos seus músculos. Isto é possível. Sim. Como? Ao absorver a cor que sai de minhas mãos, ele se transforma em um vermelho cintilante, quase encanado. Qual a cor que suas mãos emitem? Antes eram rubras como sangue vivo, mas agora é vermelho claro. Por que a transformação? Ao banhar-me você me inundou com sua cor dourada e tornou a minha cor mais clara e sutil, aumentando minha sensibilidade. Sua cor dourada tem o poder de sensibilizar a minha, elevando-a em muitos graus. Isto é bom ou ruim? Para mim é ótimo, pois jamais pude misturar minha cor rubra a uma cor dourada. Por que não? Toda vez que toquei num homem sua cor se transformou, de imediato, em rubro. Agora finalmente eu posso tocar em alguém de cor dourada e vê-lo permanecer dourado. Sua cor se irradia pelas minhas mãos e chegam aos meus centros nervosos mais íntimos e ocultos, Sikan. Ela lhe causa algum desconforto? Não. Quanto mais eu acaricio certos músculos seus, mais ela se irradia por meus centros nervosos. Um pouco mais que eu fique massageando e eles entrarão em choque, causando-me uma forte descarga emocional. Não é melhor você enxaguar-me? Vou fazer isto agora mesmo e depois secá-lo por inteiro. E Chamizer enxaguou-me e secou-me por inteiro. Em certos músculos, ela se demorou por um longo tempo. Chegou mesmo a tocá-los com as mãos para ver se estavam bem secos. Gostou do modo que o banhei, Sikandair? Foi o banho mais agradável que tomei até hoje, Chamizer. Quer que eu lhe fale mais sobre nossas cores? Já é tarde e meu pai, que é hóspede no palácio, pode estar preocupado com minha ausência. Mandarei um criado avisá-lo que você está comigo e assim não ficará preocupado com sua ausência. Não sei se devo. Ainda não descobri todos os seus predicados e nem você descobriu meus encantos mais ocultos. Pode ser que não goste do resto dos meus predicados. Talvez sim, talvez não. Mas isto só se você mostrá-los para mim. Quanto aos meus encantos, creio que gostará de conhecê-los. E além do mais, ainda não me senti totalmente irradiada pela sua luz dourada. Isto é possível? Sim. Mas antes vou chamar um criado e mandá-lo avisar seu pai, pois não quero que nem ele nem você fiquem preocupados. Vá até o outro aposento e logo eu estarei com você. E fui ao aposento que ela apontara e sentei-me à beira de uma grande, macia e confortável cama com um dossel a cobri-la. Pouco depois eu a vi entrar no aposento. Sua alma estava com a cor vermelho claro. De seu ser saíam raios que chegavam até mim. Uma chama vermelha crescia ao seu redor. Eu via tudo isto e queria conhecer seus encantos mais íntimos. Sua cor está se expandindo, Sikandair. Eu posso sentir sua irradiação à distância. A cor de certos pontos seus são como a chama do fogo amarelo. É tão intensa assim? Muito mais do que posso imaginar. Deite-se que eu a farei crescer ainda mais. Sua cor continua se transfigurando, Chamizer. Lentamente. Onde devo tocar para inundá-la com minha cor? Preciso dizer-lhe. Eu não vejo as nossas cores, lembre-se disso.
Pois então dê-me sua mão que eu a conduzirei até os meus centros nervosos, onde sua cor os atingirá com força total e me fará ter uma descarga emocional, cuja explosão tenho contido a muito custo. Por que você se contém? Quero que tal coisa aconteça com sua cor de chama viva invadindo todo o meu ser. Quem contém suas emoções pode deixar de senti-las com mais intensidade, por mais tempo e por mais vezes. Como sabe disto? Sou uma artista e sei como são as minhas emoções ao criar uma obra de arte. Quanto mais eu dou vazão a elas, mais agradável aos meus olhos e sentidos é o resultado final. Então faça de mim uma obra que o está queimando no fogo da paixão e deixe-me ser possuída por sua arte na criação de uma obra do desejo. Não mais a deixei falar, pois a calei com um vigoroso beijo. Quanto ao resto, bem, isto não fica bem revelar aqui, pois só um exímio artista compreenderia a minha descrição do uso dos sentidos, raciocínio e movimentos na criação de uma obra do desejo, até emprestar-lhe minha alma. Chamiser agora possui uma parte de minha arte. Pensei que ela dizia a verdade quando falou que desejava ser banhada por um exímio artista. Eu descobri muitos outros encantos enquanto lhe revelava mais alguns dos meus predicados. Passamos a noite nos descobrindo e explorando todos os mistérios do desejo. Eu vi sua cor rubra se esvanecer após tantas trocas de irradiações. O sol já nos enviava seus primeiros raios quando sua cor apagou-se por completo. A minha também havia enfraquecido muito e quase se extinguira. Perguntei-lhe como estavam nossas cores. Eu já não tenho mais cor, Sikandar. Quanto a você, quase consegui apagar seu dourado. Apagá-la. Quer tentar mais um pouco? Talvez desta vez você consiga, duvido. Eu vejo que ainda lhe resta uma boa quantidade de energias. Só de você imaginar, sua cor começa a se expandir em minha direção. Eu já não tenho forças para continuar com nossa troca de cores. Pois agora eu vou transformar sua cor rubra, que se apagou, e fazer surgir uma nova cor. Qual é a nova cor? O azul do amor. Vou inundá-la de tal forma que o rubro só restará em uns poucos pontos do seu corpo. Não sei se devo, pois estou exausta. Deixe que eu a desperte até o ponto em que nada mais no mundo irá lhe incomodar, preocupar ou importar, só esta minha cor lhe atrairá a atenção e os sentidos. Tente, Sikandar. Sou uma massa inerte e maleável em suas mãos. Molde-me segundo sua concepção de artista e faça de mim uma obra de arte que agrade aos seus olhos e sentidos. Eu coordenei minhas emoções, raciocínio e movimento de tal forma que, quando finalmente eu a inundei com minha alma, Chamiser já era uma obra de arte de Sikandar. Isto eu via na luz e cor que ela emitia. Sua voz enrouquecia pelo desejo e se transformava em outra, suave e meiga, de alguém que não se esqueceria de quem havia lhe dado uma alma. Chamiser era uma lama escura quando eu a vira pela primeira vez e eu a havia cozido com tão arte e manuseado suas formas com tão maestria que ao passar para ela minhas emoções, sentimentos e desejos com muita intensidade e racional movimentação, após uma noite inesquecível, minha alma tomara conta da sua e minha cor transmutara a sua. De seus poros brotava agora finíssimos raios de luz rosa. Sika, a paz nos meus sentidos, emoções e desejo. Finalmente me sinto saciada nos meus desejos e minhas emoções são harmoniosas. Sabes como me sinto? Não, mas gostaria de saber. Uma mulher apaixonada pelo homem que apagou em minha cor rubra do desejo. Qual a sua cor agora? Rosa. A busca do prazer cedeu lugar à do amor. Finalmente eu consigo amar um homem. Sofreu uma transformação tão grande assim, minha princesa dos encantos. Sim. Finalmente fui encantada por alguém que conhece os encantos mais ocultos do meu ser. Eu sou sua escrava de agora em diante. Se o que sente comporta a total submissão, então isto não é amor, mas sim o aniquilamento de seu ser vibrante e pensante. Então não sei o que sinto,
Mas sinto que não quero deixá-lo partir nunca mais. Só de tocar em seu rosto já me sinto a mais feliz das mulheres. Pois eu, ao tocar seu rosto, sinto brotar em mim a chama do desejo. Não sente amor por mim? O que sinto por você eu chamo de desejo. Quanto ao amor, penso que seja algo diferente. O amor não comporta a insaciabilidade dos desejos. Agora não posso mais saciar seu desejo, mas após um bom sono e uma boa refeição, eu estarei ansiosa por recebê-lo novamente em meu leito. Eu estarei aqui para continuar a aprender com você como é a transmutação das cores. Afinal, ainda preciso descobrir o motivo de você ser a princesa dos encantos. Já não descobriu encantos suficientes em mim? Muitos, mas não o suficiente. Você deve ter outros que ninguém mais tem, e pretendo descobri-los todos. Eu estou à sua disposição para quando quiser fazê-lo. Venha comigo e torne-se meu príncipe, Sikandar. Acho que não devo, Shamir. Por que não? Já renunciei ao direito de herdar o trono de meu pai e não vou aceitar partilhar o seu. Mas terá compensação de minha companhia por todos os dias e todas as noites de sua vida. Consumiríamos-nos em pouco tempo, Shamir. Em poucos anos só restariam 2 seres aniquilados pelo desejo. Mas eu não permitirei que tal coisa aconteça, pois o desejo que alimento por você é tê-lo ao meu lado, poder acariciá-lo, beijá-lo e ser abraçada por você. Parece uma jovem que descobriu o amor. Isto é o que sinto, e se assim é uma jovem que o está amando, então eu o estou amando como uma. Venha comigo para o meu reino. Ainda é cedo para descobrir o que é mais certo para mim. Quando terminarem as festividades eu saberei qual resposta a lhe dar. Agora vou voltar para junto de meu pai, pois o sol já está alto. Fique mais um pouco comigo. Deixe-me adormecer abraçada ao seu corpo. E se eu adormecer também? Então meu sono será mais reparador. Shamir aninhou-se ao meu lado e comecei a acariciar-lhe os longos cabelos, o seu rosto e a pele macia e aveludada de seu lindo corpo. Logo ela adormecia agarrada a mim. Um mar de paz interior irradiava de seu rosto encantador. Sua luz rosa começou a transmutar-se em um azul claro, quase cristalino. Ela está amando, falei para mim mesmo quanta mudança se processou na minha princesa dos encantos. É uma jovem que descobriu o amor pela primeira vez. Até à noite, minha princesa, pois eu tenho de voltar para junto de meu pai. Após ajeitá-la na cama, eu a cobri com um lençol e fui me vestir. Fui até a porta que separava seus aposentos do de seus servos e comuniquei-lhes que iria partir. Logo uma mulher veio até o quarto e iniciou seu trabalho. Saí dos aposentos dela e logo estava nos meus. Tomei um banho agradável, comi um pouco e fui dormir também, pois eu estava esgotado ao máximo. Mal me deitei e adormeci profundamente, pois não ouvi meu pai, nem os seus criados, quando voltou dos seus compromissos protocolares. Ao acordar, fui incomodado pela luz do sol que entrava pela janela do aposento. Já era mais ou menos 5 horas da tarde. O sol poente lançava sobre mim seus raios luminosos já enfraquecidos. Vejo que trocou a noite pelo dia, Sikand. Acaso se esqueceu do nosso compromisso daqui a pouco? Acho que dormi demais. Demais? Você dormiu o dia todo. Nem para se alimentar você acordou. Farei isso no banquete do soberano persa. Só espero que ele não anuncie nada indigesto durante o jantar. Vá se preparar rapidamente, pois teremos de estar no salão real antes que o sol se ponha. Em poucos minutos estarei pronto, papai. Vista-se como príncipe que é, Sikand. Lembre-se de que talvez o meu pedido de seu casamento com a princesa seja aceito e não quero que o futuro imperador da Pérsia seja visto como um mendigo. O senhor sabe que isto é impossível. Portanto, não vou alimentar esta ilusão. Já desistiu do seu amor pela princesa Shidini.
Não. Mas não irei ao encontro com o rei alimentando tal ilusão. Como reagirá caso seja o escolhido? Não sei, papai. Mas por que fica falando de ilusões se o Senhor mesmo mandou-me eliminá-las para não sofrer uma decepção muito grande? Acaso quer que eu não compareça ao banquete real? Isto não se can? Você é meu filho e vai estar ao meu lado durante o anúncio do soberano persa. Seria um desrespeito e quebra do protocolo, pois seu nome consta da lista dos que serão enunciados com o título de príncipe ao adentrar no salão real. Vamos, apresse-se, pois não podemos nos atrasar. Pouco depois eu já estava pronto e partia com meu pai em direção ao salão real. Só de pensar em Shadini meu coração já pulsava mais forte. Quem seria o culpado de ter apagado sua luz azul? Qual o motivo de tanta tristeza em sua alma? Talvez ela tivesse conhecimento de quem seria o seu futuro esposo ou talvez nem fosse esta a causa de sua tristeza. Uma coisa eu sabia. Eu não a veria radiante, pois no dia anterior já vira o quanto estava magoada. Portanto, o baú onde eu havia depositado o rubi do meu amor era um canto escuro e empoeirado. Eu teria de conviver com isto após alimentar um amor impossível por vários anos. Cada vez que eu via Shadini, ela estava mais bela. Era a única que me satisfazia como mulher, pois só em poder tocá-la eu deixaria de ser uma artista exímio e me tornaria o mais puro dos homens. Um homem que não precisa ocultar seu amor e sim dizer ao seu objeto amado: eu a amo, Shadini. Se eu conseguisse esta felicidade, voltaria a ser um homem, deixando de ver nas mulheres apenas pedras preciosas a serem lapidadas pelo meu lado artístico. Quando estávamos diante do portal de acesso vi Shamizer aproximar-se também. Muito discretamente enviei-lhe um sorriso, um beijo e uma piscada de olho. Só pude ver quando ela piscou seu olho para mim, pois o chador cobria seu rosto. Mas eu sabia que por baixo dele ela também havia sorrido e me enviado seu beijo tão agradável aos meus sentidos. Fomos acomodados próximos ao trono. Shamizer sentou-se bem ao nosso lado. Quase podíamos nos tocar. Só não o fazíamos por estarmos em público e aguardando a entrada do poderoso monarca persa. Quando todos os convidados já haviam tomado os seus lugares, um arauto anunciou a presença do rei Alavi. Quando ele entrou no recinto, todos o saudaram conforme o protocolo. Após sentar-se no seu trono, foi anunciada a entrada da princesa Shadini, herdeira do trono persa. Nova saudação, e eu fiquei a observá-la. Estava linda como sempre, mas faltava-lhe a sua luz azul a emoldurar seu belo corpo. Qual seria a causa de tanta tristeza? Devia ser algo muito grave para não tê-la recuperado desde que eu a vira no dia anterior. Voltei meus olhos para Shamizer sentada bem junto a mim e nela vi a cor que faltava a Shadini. Shamizer irradiava sua luz azul até mim. Isto eu podia ver e sentir. Realmente o amor havia nascido em sua alma. Quando começaram a servir taças de vinho e todos já podiam falar, ela comentou sobre sua cor comigo. Continua com minha alma azul, Sican? Estou sendo envolvida pela cor do amor e você também está com sua alma azul. Creio que o amor tomou conta do seu íntimo também. Espero em meus aposentos esta noite. Já mandei os servos prepararem tudo para que eu possa recebê-lo como deve ser recebido pela sua princesa dos encantos. Eu nada lhe respondi, apenas sorri de suas palavras e tornei a olhar para Shadini, a mulher que havia conquistado o rubi do meu amor. O banquete realizou-se sem novidades pois todos ansiavam pelo édito do rei. Dele dependia muitas cabeças coroadas. Muitos ganhavam fortunas com eles e outros ficavam arruinados após o arauto anunciá-lo. Eu não estava preocupado com nada disso, pois dividia minha atenção entre Shadini à distância e Shamizer ao meu lado. Constantemente tinha de desviar minha atenção de uma para outra. Quando todos já haviam ceado, o arauto anunciou que seria lida a mensagem de Alavi. Um silêncio impressionante tomou conta do enorme salão.
Era possível ouvir a respiração dos que estavam ao meu lado. Não atinei de imediato com o motivo de meu pai ter um sorriso mal contido no rosto, quando todos tinham a ansiedade estampada nos deles. Meus olhos estavam fixados em Chadine. Tentava fazê-los cruzar com os dela, mas ela os desviava sempre. Nas poucas vezes que isto esteve próximo de acontecer, ela olhava acima de minha cabeça. Eu tinha a impressão que era observado por ela quando estava conversando com meu pai ou Chamiser, mas ao virar-me para ela, desviava os olhos ou virava seu rosto. Agora, quando o arauto iniciava a leitura do edito, eu a olhava fixamente. Em algum momento nossos olhos haveriam de se cruzar e eu tentaria desvendar o motivo de sua tristeza e da cor negra que envolvia por completo. O arauto ainda falava das satrapias, reinos amigos, aliados e muitas outras coisas sobre o poder e grandiosidade do Império Persa, quando, finalmente, nossos olhos se cruzaram. Eu mantive o meu olhar, mas Chadine imediatamente abaixou os seus olhos para logo voltar a me encarar. Desta vez ela não os desviou. Eu estava a menos de 5 metros dela. Não sei como meu pai havia conseguido um lugar tão privilegiado, pois não havia ninguém entre nós e o trono. Eu já não ouvi o que o arauto falava, pois fiquei hipnotizado pelos olhos de Chadine. A voz que chegava até meus ouvidos era um som sem sentido algum, pois eu avançava no interior da mente de minha amada. Eu possuía conhecimentos de como fazê-lo e ali mesmo eu os usava para tentar saber o que tanto atormentava a Chadine. Quando ela sustentou meu olhar, não mais interrompeu a ligação que se estabeleceu entre nós. Penetrei em sua mente por um breve instante e descobri que eu era o causador do seu tormento. Mas como, se nem ao menos nos conhecemos? Jamais troquei uma palavra com ela. Como poderia eu, que só amo, atormentá-la tanto a ponto de enegrecer sua alma? Eu imaginava estas coisas pois nossos olhares ainda se mantinham unidos. Eu vi fios de lágrimas correrem dos seus olhos fixados nos meus. Mas o que fiz para conduzi-la a tal estado, minha querida Chadine? O que de ruim tenho feito para levá-la ao pranto calado? Pensei. Ela me olhava através de uma cortina de água. Sim, as lágrimas inundavam os seus olhos e turvavam a sua visão, mas ainda assim ela não desviava seus olhos do meu. Uma grande ovação chegava até meus ouvidos, mas eu nada ouvia, pois todos os meus sentidos estavam concentrados na minha amada. Podia cair um raio ao meu lado que eu não o notaria, já que nada à minha volta me incomodava. A única coisa que me atormentava, e prendia junto a ela os meus sentidos, era o desejo de descobrir como eu a magoara tanto ao ponto de matar sua alma. Um intenso burburinho chegava até mim, mas eu não conseguia entender por que meu nome era chamado. Eu estava vasculhando a mente de Chadine à procura da causa de sua tristeza e por que fazia parte dela. Um forte chacoalhão em meus ombros e o rosto de meu pai diante dos meus olhos tirou-me do estado hipnótico. Sika, o que há com você? Não está ouvindo seu nome ser chamado? Onde? Quem me chama papai? Para quê? Vamos, eu o conduzo até o rei Alave. Para quê? O que eu fiz de errado? Você está se sentindo mal, Sika? Não, senhor. Então o que há com você? Não ouviu quando seu nome foi anunciado? Para que eu fui anunciado? Você não ouviu quando o arauto comunicou a todos que você será o homem que se casará com a princesa Chadine? Não. Não. Eu vou me casar com ela. Como pode uma coisa dessas? Não era o seu desejo. Sim, mas nem ao menos nos conhecemos. Não posso me casar com ela. Como não? Vamos, vou levá-lo diante do rei Alave e apresentá-lo à sua noiva, a princesa Chadine. Mas ela não me quer. Não posso casar com quem não me ama. Cale-se, eu lhe ordeno. Não diga nada mais além do estritamente necessário. Mas papai. Cale-se. Eu já lhe ordenei.
Agora siga-me. Eu acompanhei meio atordoado com a notícia. Minhas mãos tremiam, minhas têmporas suavam em abundância e minha garganta travou. Qualquer tentativa de falar seria inútil, pois um imenso nó quase me sufocava. Meu Deus, o que me aconteceu? Pensei no meu íntimo. Após as saudações diante do poderoso monarca persa, fui saudado por uma intensa ovação dos presentes no enorme salão. Olhei para Shamizer e a vi tão negra como Shadini. Voltei meus olhos para minhas mãos e o mesmo havia acontecido comigo. Tornei a olhar para aquela que eu havia entregue minha alma e ela estava tão negra quanto Shamizer e eu. O que está vendo? Será uma brincadeira do gênio do amor ou o castigo de algum deus? Pensei. Olhei para Shadini e as lágrimas continuavam a brotar de seus olhos. Voltei meus olhos para Shamizer e ela também chorava, mas não tão contida como minha amada. Shamizer chorava a morte do seu recém-nascido amor. Um amor que morreu ao nascer. Enquanto eu estava meio atordoado, ela, desesperada, chorava convulsivamente. Alguém conduziu-me até Shadini e colocou-me ao seu lado. Eu ouvia vozes junto a mim, mas não compreendia o que diziam. Alguém uniu nossas mãos e eu fiquei com as dela envolvidas pelas minhas. Senti o tremor que ela sentia. Era tão intenso quanto o que eu sentia. Olhei para suas mãos, depois para seu rosto. Neste instante, em meio ao vozerio ela balbuciou-me uma indagação dolorida. Por que tem de ser assim? Não sei, pois estou tão confuso que não consigo coordenar minhas emoções, minha razão ou meus movimentos. Eu nem sei por que falei isto, pois a nova indagação dela acabou por me aniquilar por completo. Por que você tinha de matar minha alma? Não havia outra mulher no mundo todo para pedir em casamento. Eu a amo, Shadini, mas não sabia que meu amor iria magoá-la tanto. Procurou saber se eu amava também? Tentei isto várias vezes, mas falhei em todas. Será que não percebeu que era o destino quem o impedia de aproximar-se de mim? Por que desafiou o destino? Não vê que trouxe desgraça para mim? Ou não se importa com meus sentimentos? Eu não soube o que lhe responder. Calei-me, pois meus olhos ficaram turvados pelas emoções que tomavam conta de meu ser. Por que derrama lágrimas, príncipe? Deveria estar sorrindo de alegria por ter obtido o tesouro mais desejado de toda a Pérsia. Shadini falava baixo, mas o suficiente para que eu a ouvisse. Nada lhe respondi, apenas fechei os olhos na tentativa de controlar meus sentimentos. Por acaso chora a minha morte, príncipe insignificante? Novamente eu a olhei profundamente. Ou será que chora por ter conseguido um prêmio que não merecias, príncipe de um reino que só existe pela benevolência de meu pai? Finalmente reagi aos seus insultos, ditos de tal maneira que só eu podia ouvi-los. Chorou a morte de minha alma, princesa. Um dia eu a depositei em suas mãos junto com meu amor e agora eu a vejo ser morta por você, única mulher que eu amei. Eu só faço o que fez comigo. Morrerá junto comigo, ou pensa que irá degustar sua presa com o prazer de um mendigo faminto ao receber um prato de comida do abastado senhor da Pérsia? É o que sou para você? Um príncipe insignificante ou um mendigo faminto? Ainda não achei qualificativo melhor para um ser igual a você, príncipe de um reino vassalo. Não é para mim mais que um escravo tornado liberto pelo meu pai, rei da Pérsia. Talvez eu possa mostrar-lhe que sou algo tão bom que mudará totalmente seu modo de pensar. Duvido, pois no momento em que tocar em minha carne eu o verei como o abutre que sacia sua fome no corpo inerte de sua presa já sem vida. Imagino que tem algum grande amor em sua vida, princesa. Tenho. E você não faz parte dele. Quem é o Felizardo, princesa? Meu primo, o príncipe Nagus. Tem um péssimo gosto, pois depositou sua alma nas mãos de um abutre vil e desprezível. Saiba que é ele que amo e não pode me impedir isso. Nem pretendo fazê-lo,
Princesa Chadine. Creio que vou ser um homem triste, pois depositei meu amor nas mãos de alguém que já lançou meu valioso rubi num canto escuro, profundo e empoeirado. Mas eu vou mergulhar neste canto escuro e profundo e tentar resgatar minha alma perdida. Quanto a você, vou dizer que se cumpra seu destino e case-se com o homem que mereceu seu amor. Só assim verá o quanto estava enganada a respeito dele. Eu sou o destino bom em sua vida e ele é o destino mau que irá lançá-la aos infernos, com você em vida na carne. Como espera conseguir isto se daqui a pouco nosso casamento se consumará? Eu não o permitirei. Não vou passar minha vida ao lado de alguém que me odeia sem ao menos me dar uma chance de mostrar as qualidades do meu amor ou o valor dos meus mais nobres sentimentos. Consiga isto e lhe darei 10 vezes o seu peso em ouro e pedras preciosas. Nada cobrarei para me livrar de uma segunda morte e do tormento que se avizinha em minha vida. O seu tormento não é nada se comparado ao meu, pois o seu foi você quem o procurou e o meu me foi imposto por sua aparição em meu destino. Saiba que eu seria a luz que iluminaria por todo sempre. Mas agora eu lhe retiro minha luz e entrego as trevas do seu tão desejado destino. Guarde bem o tesouro que pesa 10 vezes mais que meu peso, pois gastará todo ele à minha procura no dia em que descobrir o quanto estava enganada. Só ouve, aí haverá um homem que a ama de verdade. E ele sou eu. Adeus, Princesa Chadine. Onde vai? Acaso vai sair correndo pelo salão? Eu nada respondi. Num gesto imperceptível retirei do bolso de meu casaco de couro uma pequena semente e, como se passasse as mãos no rosto para limpar o suor que corria por ele, a introduzi em minha boca. Mastiguei-a de forma imperceptível também. Seu gosto amargo dava-me náuseas, mas eu procurei suportar seu amargor até que ela chegasse ao meu estômago. Se conseguisse isto, eu impediria a consumação do casamento. Esta pequena semente era usada pelos magos para impedir que alguém morresse por envenenamento. Eu as trazia sempre comigo por conselho deles. Leve algumas consigo Sikhan, pois em caso de ser envenenado, bastará que mastigue uma delas e colocará tudo o que há em seu estômago para fora em poucos segundos. Ela é horrível, mas é o melhor antídoto, pois sua ação é fulminante. Eu vi os sacerdotes entrarem no salão real. A cerimônia logo teria início, e como estava demorando o efeito da semente, resolvi criar um agravante que impediria o início da cerimônia. Soltei as mãos de Chadine e, com um forte gemido, levei as minhas ao meu estômago. Verguei o meu corpo e soltei um grito agudo, jogando-me ao chão em contorções bem estudadas para parecerem reais. Nisto a semente começou seu efeito fulminante e uma espuma jorrou de minha boca. Em instantes eu era levado para um aposento contíguo ao salão real e atendido pelos sábios do rei Alave. Eu pus fora tudo que havia comido e bebido. Uma nova semente foi ingerida e quase morri de tanta ânsia que senti. Cheguei a ter uma cãibra estomacal devido ao seu efeito fulminante. Fiquei pálido, quase esverdeado. Esgotei toda a minha energia com aquela ação, mas impedi a cerimônia. Por ordem do rei ela foi suspensa até que eu melhorasse. Todos pensavam que eu havia sido envenenado e eu nada fiz para impedir que se divulgasse esta versão do que eu encenara só para impedir o casamento. Mais tarde fui removido para os aposentos de meu pai. Quando ficamos a sós ele me perguntou: como podem tê-lo envenenado, Sikhan? Talvez não seja envenenamento e sim algum alimento que me tenha feito mal, papai. Duvido, pois o que você comeu ou bebeu eu também o fiz e estou muito bem. O que importa é que estou vivo. Para quando foi adiado o casamento? Será realizado no próximo domingo, Sikhan? Descanse agora, pois está muito abatido. Sim, vou procurar dormir um pouco e amanhã estarei melhor. Adormeci logo, pois sentia-me muito fraco. Ao amanhecer eu já me sentia bem e comi algumas frutas frescas. Vejo que já se recuperou Sikhan. Que azar ter acontecido aquele imprevisto ontem à noite,
senão esta hora você já seria o príncipe herdeiro do trono pérsio e também já teria saboreado o fruto do seu amor. Meu semblante entristeceu-se ao ouvir suas últimas palavras. Papai tentou me animar. Alegre-se, filho, pois 7 dias passam rápido. Além do mais, poderá estar junto de sua amada logo mais. Vou caminhar um pouco, papai. O sol me fará muito bem. Vá, filho, pois eu vou me encontrar com o ministro do rei. Irei selar um novo tratado que nos isentará dos pesados tributos que temos de enviar à Pérsia todo ano. Isso vai significar maior fartura para nosso povo e finalmente vamos poder aumentar um pouco o nosso tesouro real. Você é o maior tesouro que nós possuíamos e nem sabíamos, Sicã. Como conseguiu este casamento, papai? Para um rei relativamente novo como Alave, ter um genro que não seja ambicioso pelo poder e ainda ame tanto sua filha como você a ama é um grande negócio. Desta forma ele não corre riscos de ter de ceder o trono antes do tempo para um genro ambicioso. Além do mais, ele vinha sendo assediado por um sobrinho, que nós conhecemos muito bem, para que permitisse o seu casamento com a princesa Shadini. Entendo. Os dois, de comum acordo, uniram o útil ao agradável, não? Sim, Sicã. E vou colher os primeiros frutos com o novo tratado. Boa sorte, papai. Até mais tarde, Sicã. Até à vista, papai. Não se preocupe comigo, pois estou muito bem. Após meu pai sair, fui até os aposentos de Shamizer. Ao chegar diante dele, vi uma serviçal que o limpava. Onde está a princesa Shamizer? Partiu ao amanhecer, príncipe. Posso dar uma olhada no quarto dela? Sim, senhor. Entrei e dei uma olhada por todo o quarto. Não vi nada que pertencesse a ela. Indaguei da mulher se nada havia em seu interior. Só encontrei isto aqui, senhor. Deixe-me vê-lo. Era o chador que eu havia retirado do seu rosto. Eu o desenrolei e encontrei uma longa mecha de seus negros e ondulados cabelos. Ela o havia cortado rente à cabeça e seu comprimento me dizia que ela os havia escolhido com cuidado antes de cortá-los. O que significa isto, senhor? Nada que seja do seu interesse, mulher. Desculpe e me perdoe minha intromissão. Com sua licença, senhor. A mulher saiu rapidamente do quarto, então me dirigi até a banheira e vi na concha de ouro os cabelos que ela havia colhido na água quando eu a banhara. Só que agora havia mais alguns fios e uma mensagem escrita numa tabuinha de argila. Alguns dos meus cabelos, ao caírem, simbolizaram o nascimento do amor em minha vida, e outros mais, que eu acrescentei ao banhar-me antes de partir, simbolizam a morte de minha alma. Um fio de cabelo que presumi ser meu os amarravam. Juntei-os com a mecha que ela havia deixado em volta por seu chador e os enrolei, amarrando-os como uma pequena trouxa de roupas, guardando-a no bolso do meu casaco de couro. Logo estarei contigo, minha princesa dos encantos, pois quando o amor morre nós temos que procurar viver a menos dos nossos desejos. E, se ela realmente me amava, eu refletiria em meu ser um pouco do seu amor. Voltei ao meu aposento e sentei-me para meditar um pouco. Eu ia arquitetar um plano para sair do centro das atenções. Ainda meditava quando alguém bateu à porta. Um dos nossos serviçais foi abri-la e eu vi a bela Shadini à porta. Fui ao seu encontro e convidei-a a sentar-se. Prefiro conversar com o meu príncipe num local onde não possamos ser vistos ou ouvidos. Conduza-me e ficaremos a sós. Ela saiu rapidamente e eu a segui. Logo estávamos num belo jardim. O que tem a dizer-me, princesa? Eu pensei que você iria embora, mas como isto não aconteceu, estou achando que mudou de ideia. Não lhe prometi ir-me embora e sim adiar a cerimônia de ontem. Mas isto não soluciona a questão. Mas possibilita uma saída que só nós dois temos que encontrar. Antes de eu partir, quero algo de você. Não me peça o que não desejo lhe oferecer, pois negar-lhe-ei.
Saiba que eu podia ser o futuro rei de nosso pequeno, insignificante e mísero reino. Mas, por não gostar da política, da guerra ou dos protocolos do cargo, renunciei em favor de meu irmão mais novo. Agora que vou desaparecer da vista de todos, e para sempre, quero que me dê uma garantia de que o reino de meu pai será poupado da sua fúria destrutiva. Teme que eu possa prejudicá-los no futuro. Não tanto você como seu amado príncipe Nagus. Você o teme. Não a ele, mas o que poderá vir a fazer caso assuma o trono da Pérsia. Um assassino frio como ele, e ainda sem poder algum, já é um perigo. Então, com tão grande poder será uma calamidade. Não acredito em suas palavras, príncipe. O tempo lhe confirmará o que agora eu lhe digo, princesa. O que quer de mim então? Um juramento, Shadini. Princesa Shadini, príncipe. Diga de uma vez. Príncipe dos mendigos, princesa. Se prefere ser chamado assim, eu então satisfaço este seu desejo também. Tem minha promessa de que o reino de seu pai será tratado de acordo com o que estiver escrito nos tratados, mas com a condição de que você desapareça antes da cerimônia de núpcias. Não vou confiar desta maneira simples, princesa. Quero algo mais sólido para selar nosso tratado. Lembre-se de que eu estou trocando a segurança do reino de mendigos pelo trono de toda a Pérsia. Acho que é uma troca justa. Eu, pessoalmente, não me interesso por seu reino, um pedaço de terra pantanosa e cheia de répteis peçonhentos. Eu não falo de terras, princesa, e sim de seres humanos. Nosso povo é espoliado por vocês há muito tempo e tem sobrevivido graças à diplomacia de meu pai e do pai do meu pai. Agora que o jugo seria subtraído de nosso povo, não vou permitir que um assassino como Nagus venha dizimá-la de um instante para outro. Você será a guardiã do tratado que meu pai está assinando com o seu nesse momento. O que devo fazer então? Eu invoco o deus Agni, o deus do fogo. E você jura por ele e diante dele que respeitará o tratado hoje assinado e não permitirá que nem o seu futuro esposo o viole. Você pode fazer isto. Invocar o deus do fogo sagrado? Sim. Eu posso. Só que após eu invocá-lo você jura e cumpre ou será destruída por ele, além de trazer a morte para seu povo. Está preparada para jurar diante dele? E se na hora eu me recusar? Será consumida por sua chama invisível, pois seu poder é imensurável e sua vingança é implacável para quem quebrar ou negar juramento diante dele. Imagino que você o conheça, não? Muito. Conheço muito bem, príncipe dos mendigos. Eu o respeito ótimo. Mande que deixem aqui mesmo, no jardim, um pouco de lenha seca e à noite eu o invocarei para que faça o seu juramento. Voltarei aqui assim que o sol se esconder. Tem de ser à noite. Sim, pois à noite seu espectro se torna visível e quero que você o veja para saber a quem estará jurando. Você já ouviu um antes? Muitas vezes, princesa. Sou consagrado a ele desde meu nascimento. Nasci no dia consagrado a ele por meu povo e meu pai me consagrou a ele assim que vinha a luz. Sinto sua onipresença em todos os lugares que passo. É uma pessoa estranha, príncipe de um povo miserável. Renuncia ao trono do seu reino e agora, só porque não é amado por mim, renuncia a ser o futuro rei dos persas. Como pode alguém ser assim? Eu tive um mestre que me compreendeu e soube como me tornar um sábio. Eu não luto contra alguém só para me apossar de sua alma, amor ou riquezas. Se puder receber algo só pelo que sou e possuo no meu íntimo, eu aceito de bom grado, assim como me sinto feliz ao dar algo a alguém, este algo for bem aceito. Eu a vi pela primeira vez quando você ainda era uma criança e jamais consegui me esquecer de seu rosto. Sua imagem me perseguiu por todos estes anos, que para mim foram uma eternidade. Encontrei mulheres lindas, meigas ou voluptuosas,
Mas nenhuma se igualou à imagem que eu tinha em minha mente. Passei os últimos anos à procura de alguém que ao menos preenchesse o vazio que havia em meu coração, mas não encontrei nenhuma à altura da imagem que eu tinha em minha mente. Já vim até aqui várias vezes, incógnito, só para ver se num momento fortuito eu ao menos pudesse ver a mulher que amava tanto. Tentei subornar os guardas reais, mas nem assim eu conseguia me aproximar de você, princesa. Tomavam meu dinheiro e depois diziam que não haviam conseguido permissão para eu me aproximar. As únicas vezes que eu a vi foram nas celebrações que seu pai realizava e o meu estava presente. Como eu ficava feliz em vê-la, ainda que à distância. Eu dizia para mim mesmo: Sicã, se esta mulher não for sua esposa, não te satisfará nenhuma outra. Meu pai descobriu que eu a amava e enviou uma mensagem ao seu, 4 meses atrás, propondo nossa união, princesa. Mas fez isto sem meu conhecimento. Só vim a sabê-lo quando vínhamos para cá, mas ele disse-me que seu pedido não havia sido respondido, portanto, perdi toda a esperança de alcançar tal graça e foi uma surpresa para mim quando fui levado até você. Por isso estava um tanto abobalhado quando o conduziram para o meu lado. Sim. Mas a causa do meu espanto era de ter descoberto que eu era o causador de sua tristeza. Eu estava procurando os seus olhos desde o instante em que você entrou no salão real. Eu havia prometido a mim mesmo que iria descobrir o motivo que havia apagado a luz de sua alma e precisava dos seus olhos para conseguir tal coisa. Qual não foi meu espanto ao saber que eu era o causador da tristeza da mulher que eu tanto amava. Foi por isso que me viu atordoado e mesmo abobalhado ao ter de ser conduzido até você. Muitos pensamentos passaram por minha mente, mas nenhum teve resposta até eu ouvir de seus lábios o que eu significava em seu destino. Peço que me perdoe se lhe trouxe a tristeza por algum tempo. Amanhã estará livre para realizar o seu destino, princesa. Sikandar, o príncipe de um povo miserável que vive no sul da Mesopotâmia e que amou como ninguém jamais a amará, sumirá de sua vida e da vida dos que eu amo e que me amam. Para onde irá, príncipe Sikã? A um reino bem distante daqui, muito mais do meu. Lá há alguém que me aceitará como seu príncipe. É o reino da princesa que estava sentada ao seu lado ontem à noite? Sim. Creio que se não posso amar, ao menos terei alguém que me ama. Morreu meu amor, mas viverei do desejo. Não é uma troca muito boa, mas assim não trarei em minha consciência o remorso de ter matado o amor de alguém. Eu não seria um homem feliz vendo a mulher que tanto amo sofrendo o tormento de ter de viver ao meu lado quando seu coração palpita por outro. Você é muito estranho, príncipe Sikã. Creio até que é um tolo. Mais tolo que estranho, princesa Shadini. Acariciei este rubi por muitos anos e agora ele perdeu o seu brilho. O que simboliza este rubi? O meu amor, princesa. Eu concentrei por tanto tempo meu sonho de felicidade nele que agora minha alma está aprisionada em seu interior. Ninguém mais conseguirá libertá-la. Nem a princesa que estava ao seu lado. Não. Ela só desperta o desejo do prazer. Quanto ao amor, já morreu desde ontem à noite, quando clamei ao Deus do fogo que me ajudasse a impedir que nossa união se consumasse. Ele atendeu a meu pedido e vai me tirar de sua vida amanhã mesmo. Ele jamais deixou de atender um pedido meu, pois eu sirvo com devoção e respeito. Você é um mago, príncipe Sikã. Poderia sê-lo, mas não quis. Tenho o grau, mas não assumi. Creio que a única coisa que eu realmente sabia que queria era poder amá-la. Mas se isto não me é possível, nada mais quero além de continuar a viver. Anseia tão pouco na vida. Sim. Que mais eu poderia almejar se aprisionei minha alma no interior de um rubi? É prisioneiro de sua própria ilusão, príncipe Sikã? Sim, tem toda a razão. Agora, com sua licença, princesa, pois vou me preparar para a cerimônia de invocação desta noite. Eu me afastei dela com lágrimas nos olhos.
como era bela princesa Chadine. Eu abdicava de tudo só por não poder receber o seu amor. Ainda virei-me uma vez para vê-la antes de passar pelo portal que conduzia ao interior do Palácio Real. Procurei enxugar meus olhos, pois não seria bom alguém ver um príncipe chorando. Numa ala havia uma fonte a jorrar sua água e eu lavei meu rosto nela, sem secá-lo depois. Assim, se alguém me visse não notaria que eram as lágrimas da morte do meu amor que corriam pelas minhas faces. Entrei em meu quarto e o tranquei. Nem meu pai iria me incomodar, pois avisei aos serviçais que iria dormir até a tarde. E isto se realizou, pois eu ouvi sua voz no lado de fora, mas ele não me incomodou. Após muito tempo na mais absoluta solidão, acabei adormecendo. Acordei mais uma vez com o sol enviando seus raios até meu rosto. Pela sua posição presumi que logo ele se poria no horizonte. Comi mais algumas frutas, banhei-me e cobri meu corpo com vestes limpíssimas. Eu ia consumar um pedido ao Deus do fogo divino e devia estar preparado para recebê-lo quando o invocasse. A seguir encaminhei-me para o jardim onde faria a cerimônia. Meu pai não teria um filho seu no trono da Pérsia, mas o seu reino também não seria sugado por ela. Pelo menos enquanto a princesa Chadine vivesse. Ao chegar no local combinado, eu vi um amontoado de madeira com uma tocha acesa ao lado. Iniciei por acender a fogueira, pois logo iria escurecer e a princesa estaria ali. Mal a chama se iniciou no amontoado de galhos secos e ela chegou. Eu a saudei e pude ver o quanto era bela quando o reflexo das chamas iluminaram o seu rosto. Está preparada, princesa? Sican. Sim. Mas não acha tudo isto muito complicado, príncipe? Não. Eu estou procurando salvar vidas e nada é complicado num caso desses, princesa. Então inicie a sua cerimônia que eu tenho pressa em voltar aos meus aposentos. Eu iniciei a cerimônia de invocação do Deus do fogo divino lançando incensos no meio das chamas. A seguir pronunciei a oração apropriada. Lentamente um espectro de forma angelical se formou sobre as chamas. Eu o saudei com o devido respeito e falei-lhe o motivo da invocação. Sagrado Deus do fogo divino, eu invoquei pelo motivo que achei mais justo ante suas leis. Que o Senhor o receba e seja o guardião do juramento que fará diante de sua majestosidade a princesa Chadine. Que sua ira recaia sobre ela e seu reino se o juramento for quebrado. Chadine. Pronuncie agora o que acertamos hoje de manhã. Princesa, eu estou com medo, pois é a primeira vez que vejo algo assim. Não titubeie agora, pois prometeu jurar. Se não o fizer, o fogo divino a fulminará aqui mesmo. Eu juro proteger o seu reino enquanto eu viver. Não permitirei que nenhum soberano persa viole o tratado hoje assinado por nossos pais. Diante do Deus do fogo sagrado eu juro cumprir o prometido enquanto eu viver. E eu, Sikandar, juro pelo Deus do fogo divino desaparecer dos olhos da princesa Chadine. Após pronunciar estas palavras, as chamas aumentaram de intensidade quase nos atingindo. Estava aceito o juramento diante do fogo divino. Eu fiz outra oração agradecendo a sua presença e pedi-lhe que me guiasse daquele momento em diante para que fosse fácil meu desaparecimento. O espectro desapareceu tão rápido como havia surgido. Está selado nosso juramento, princesa. Que a parte que romper pague pela quebra de um juramento feito diante do fogo divino. Acho que eu não devia ter feito tal coisa, príncipe. Agora está feito, princesa. Está livre do príncipe mendigo de um povo miserável. Você se deprecia demais, príncipe Sikandar. Pelo que eu vi há pouco, um Deus o respeita e ouve suas invocações. Logo, deve ter qualidades que desconheço. São palavras suas, princesa. Eu só estou usando as que saíram dos seus lábios. É uma pena, pois eu esperava que outras palavras fossem pronunciadas por eles. Mas, como sempre me dizia o mestre Igor, nem tudo o que queremos podemos ter. E neste caso,
O melhor a fazer é se conformar com o que o destino reservou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lembre-se, princesa. O que fizemos aqui nesta noite deve ficar em segredo, pois foi um juramento sem testemunhas e como tal deve permanecer. Ninguém saberá da existência dele. Eu sou a maior interessada em que ninguém mais saiba que irá desaparecer de livre e espontânea vontade. Se tinha pressa de voltar aos seus aposentos, nada mais a retém aqui. Não vai se retirar também? Vou olhar o fogo consumir-se até a última madeira. Eu acho que durante o seu crepitar, ao devorá-la, ele me dirá qual é a melhor maneira de desaparecer. Acredita que ele fará isto? Sim, pois o Senhor do Fogo Divino me enviará a melhor saída. Incomoda-se que eu fiquei mais um pouco. Se nada mais temos que nos una, acho uma perda de tempo ficar ao meu lado. Só irá me torturar um pouco mais. Você me ama tanto assim? Eu a amava, pois agora nem isto eu tenho o direito de fazer. Eu recolhi meu amor no interior deste rubi e o fechei num lugar escuro de meu ser. Eu pulirei quando ele estiver empoeirado só para poder me lembrar de como era luminoso o meu amor. Acredita que seria um bom rei se viesse a se casar comigo? Não. Eu seria um rei que não toleraria a morte de um inocente nem a exploração que é praticada pelos persas. E se o destino quisesse tal coisa, não teria deixado meu amor morrer. Posso ver o seu rubi? Sim. Eu o lapidei na forma de um coração. Tive que conseguir a maior pedra possível para consegui-lo. Você mesmo o lapidou? Sim, pois que valor teria se outro tivesse irradiado nele sua alma? É muito bonito o seu rubi. Fica muito brilhante com o reflexo das chamas, apesar de elas estarem quase se apagando. Eu olhava para seu rosto enquanto ela falava e apreciava os reflexos produzidos no rubi. Eu sabia que era a última vez que a via, por isso procurava fixar bem a sua imagem através dos meus olhos. Ela voltou seu olhar para mim e ainda perguntou-me: por que chora? Eu não estou chorando. Como não? Eu vejo lágrimas nos seus olhos. É minha alma quem chora. Por que sua alma chora? Porque você a tem em suas mãos agora. Minha alma chora porque tudo o que eu queria era poder sentir o carinho de suas mãos em meu rosto e você agora a acaricia. Mas como ela está presa neste rubi e não pode verter suas lágrimas aí, então ela usa meus olhos para fazê-lo. Não é meu corpo que chora, pois ele teve sua alma morta. Agora é minha alma aprisionada que chora, pois ela perdeu 2 corpos. O meu onde ela vivia e o seu, onde eu a depositara. É só por isso que está vendo lágrimas em meus olhos. Causei-lhe tanto dano assim? Você não me causou dano algum. Eu mesmo me prejudiquei, pois não ouvi as palavras do meu mestre. Quais foram as palavras dele? Ele sempre me dizia que o amor é um rubi que contém nossa alma. E se nós o dessemos a quem não nos amasse, este alguém o lançaria num canto escuro e empoeirado, tirando-lhe todo o brilho e em consequência apagaria a luz de nossa alma. Portanto, eu deveria ter sido cuidadoso ao dar a alguém o rubi do meu amor, pois estaria dando minha alma também.